Caso contrário, a gente vai ter duas situações. A primeira situação é em que o palpite é maior que o número sorteado. A segunda situação é aquela em que o palpite é menor do que o número sorteado. Então, a gente vai usar aqui um elif, certo? Se o palpite é maior do que o número sorteado, a gente vai atualizar o intervalo, certo? Por exemplo, se o palpite é maior do que o número sorteado, então o limite superior passa a ser exatamente aquele palpite. Então, eu vou atualizar uma variável que eu vou criar ainda, chamada de máximo. O máximo vai passar a ser o palpite, certo? Vamos criar aqui essa variável. Depois de tentativas, a gente vai criar uma variável chamada máximo. No início do programa, esse máximo vai ser exatamente o 100, né? No início, o usuário não tem noção de quais valores, qual o limite que o valor vai estar. Então, ele só tem noção de que é entre 1 e 100. E aí, a gente vai ter um mínimo também, que é 1. A gente vai ter um limite mínimo, que é 1, e o máximo é 100. E à medida que o usuário vai dando seus palpites, esses limites vão sendo ajustados. Então, se o palpite é maior do que o número sorteado, o máximo passa a ser aquele palpite. E, se for ao contrário, né? Se a gente tiver a situação em que o palpite é menor do que o número sorteado. Veja que só existem 3 possibilidades. Ou o número é igual ao sorteado, ou ele é maior ou ele é menor. Então, a gente usou um if no começo, para verificar se era igual. Um elif, para verificar se o palpite era maior do que o número sorteado. E só resta uma opção, por isso eu não preciso mais utilizar elif. Eu vou direto no else. Ou seja, esse else vai dizer, o palpite com certeza é menor do que o número sorteado. Se o palpite que eu dei é menor do que o número sorteado, então eu posso dizer que o limite inferior, agora o mínimo, vai ser o palpite, certo? Só que a gente ainda não deu nenhuma... A gente não deu ainda a indicação para o usuário dizer, os limites são esses. Antes do usuário dar o primeiro palpite, a gente precisa dizer quais são os limites dele, né? Até em que faixa ele deve digitar. Então, eu vou colocar aqui uma mensagem. Print. O número procurado está entre %d e %d. Esse %d e %d vai ser substituído por limite máximo, mínimo e máximo, respectivamente. Então, a gente vai ter aqui mínimo e máximo. Vamos verificar. Tá errado aqui. Máximo e mínimo. E aqui tem que ter um parênteses, senão vai dar errado, né? Bom, depois disso, a gente vai ter o seguinte. Opa. A gente já tem aqui o número de tentativas inicializado, os limites, sorteia o número, faz o pedido aqui com o usuário, atualiza as tentativas, verifica se o palpite está igual ao número sorteado ou não. E no final, acho que a gente já concluiu o nosso programa, né? Então, eu vou salvar agora e aí a gente vai executar, certo? Vou apertar aqui o F5, que aí ele vai tentar executar, só que ainda não está salvo, ele vai pedir para eu salvar. Vou colocar aqui com o nome, sei lá, exemplo1.py. Aí aqui o shell já vai começar a executar. Então ele diz, o número procurado está entre 1 e 100. Vou apertar aqui 45. Meu palpite era maior do que o número que foi sorteado. Então o programa ele já atualizou o intervalo para o máximo é 45, certo? Eu não preciso dar nenhum palpite maior do que 45. Então eu vou colocar 30 agora. 1 e 30 ainda é menor do que 30. 15. Tá entre 15 e 30.
O palpite que eu dei, 15, era maior, na verdade era menor do que o número que foi sorteado. Então atualizou o limite inferior para 15. Tá entre 15 e 30. Vamos ver 23. Tá entre 23 e 30. De novo, o 23 era um limite, atualizou o limite, né? Vamos para 27. Tá entre 27 e 30. 29. Bom, acertei no 29. Então, eu acertei em 6 tentativas. 45 foi a primeira, 30 a segunda, 15, 23, 27 e 29 foi a última. Certo? Então, o programa da gente já está funcionando ok.